Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 30 de novembro, festa de Santo André. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje, na festa de Santo André, meditaremos juntos o Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículos de 18 a 22. Imediatamente deixaram a barca e o pai. Hoje é a festa de Santo André, apóstolo, irmão de São Pedro. O trecho que hoje meditamos coloca em destaque o chamado. Mateus sublinha a resposta imediata, pronta e sem hesitação dos primeiros 4 apóstolos. A primeira leitura coloca bem em destaque a necessidade da evangelização. Como poderão crer se ninguém anuncia? Jesus precisa de homens generosos que não tenham medo de falar seu sim, logo, para anunciar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje é a festa do apóstolo Santo André. Observe uma coisa interessante nesse trecho. Os apóstolos, uma vez chamados, deixam imediatamente barco e rede e seguem Jesus e nunca mais voltam atrás. Do outro lado, Jesus também, logo que os vê, os chama. Jesus tem pressa em chamar e tem pressa em receber a resposta, o sim concreto dos chamados. Tudo acontece imediatamente, sem hesitação, sem enrolação, sem questionamento. Imediatamente Jesus chama e imediatamente os discípulos respondem. Somente assim podemos seguir Jesus. Com este imediatamente no coração e na vida é possível tornar-nos seus discípulos. Se você hesita, se você escuta as dúvidas, os ventos que te amedrontam, então você vacilará e não terá força de seguir o Mestre. O chamado te leva em uma outra dimensão. Acabou a pesca, acabou o teu barquinho, acabou a sua terrinha, a sua cidadezinha e o mundo te espera. Não tem como seguir Jesus e ficar amarrado ao trabalho de antes, às amizades de antes, à rotina de antes. Imediatamente, de uma vez, tudo se corta e se começa uma vida nova atrás de Jesus. Se você não fizer isso, tudo será pesado demais para você. Vamos dar um exemplo, irmãos. Estamos oferecendo uma abundante formação feita de retiros, células catequéticas, escola de pastores, este próprio diário. Diante desta graça que te ensina a ser discípulos e a evangelizar, a maioria imediatamente agradece e se joga para estudar, aprender, dando um passinho por dia. Alguém outro reclama: puxa, mais uma coisa, mais um trabalho. Quem pensa dessa forma deveria se lembrar da frase de Jesus que diz: somente um discípulo bem formado será como o Mestre.
somente um discípulo bem formado será digno de seu mestre. Quem aborrece a formação nunca se tornará discípulo e ainda menos evangelizador. Ninguém dá o que não tem. Sem formação só podemos dar vento frito, se fala na Itália, aos outros. Quem ama sempre encontra tempo. Quem não ama sempre está sem tempo. Existem pessoas que querem seguir Jesus, mas ao mesmo tempo ficam grudadas no celular, nas redes sociais e não têm tempo para nada. Tente colocar na ponta do lápis quanto tempo todo dia os teus olhos estão vidrados no celular. A base de tudo é uma escolha. Cada um deve fazer a sua. Não é possível seguir Jesus e ao mesmo tempo seguir tudo o que eu quero. O amor te torna capaz de fazer o que você nunca teria pensado e nem sonhado. Diz o nosso Papa Francisco na Evangelii Gaudium, no número 120, cada cristão é missionário na medida que ele se encontra com o amor de Deus em Cristo Jesus. Não digamos mais que somos discípulos e missionários, como se fossem duas coisas, mas sempre que somos discípulos missionários, como uma única palavra junto, discípulos missionários. Se não estivermos convencidos, olhemos para os primeiros discípulos que imediatamente após ter conhecido o olhar de Jesus, foram proclamar cheios de alegria: achamos o Messias, como fez André. A samaritana, logo que terminou o seu diálogo com Jesus, se torna missionária, e muitos samaritanos creem em Jesus devido às palavras desta mulher. Também São Paulo, a partir do seu encontro com Jesus, imediatamente começa a proclamar pelas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. E nós estamos esperando o quê? Vamos deixar um minuto para refletir sobre esta pergunta do nosso Papa Francisco. Força, portanto, e mãos às obras. A atitude de André e dos outros primeiros apóstolos, que imediatamente seguem Jesus e deixam tudo sem hesitação, nos ajuda a viver esse tempo do advento, que é também uma aventura com Jesus. Ele nos diz: segue-me, mas não nos explica para onde, não fornece notícias sobre a direção, somente diz: segue-me. Bem sabe que, medrosos e preguiçosos como somos, nos assustaríamos, conhecendo o itinerário, e não o seguiríamos mais. Mas um passo após o outro, com paciência e coragem atrás dele, faremos o nosso êxodo, para chegar na terra prometida que ele quer nos dar. Depois dessas reflexões, vamos agora novamente ler esse trecho que nos mostra a alegria em seguir Jesus, em abraçar o seu novo caminho. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, eu farei de vós pescadores de homens.
Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Vamos agora dedicar um minuto para sublinhar as frases que mais nos atingem. Estamos agora preparados para escolher o propósito que nos ajude a viver esse dia com uma resposta plena, alegre e imediata a Jesus. Agora vamos pensar um pouco em como concretizar na prática este propósito que escolhemos. Seguir Jesus decididamente. Paz e alegria a todos. Imediatamente. Paz e alegria a todos.
horizonte para alcançar. Há um oceano para navegar, com lutas e perdas, com dores e cruz. Este horizonte parece longe, mas para alcançar preciso entrar no mar e avançar cada dia, determinada decisão. Só o amor faz mover a minha vida em direção à santidade. O reino dos céus é dos violentos. Só por amor ao meu Senhor tomo minha cruz e crucificado amar Jesus. Há um horizonte pra conquistar. Tenho pra mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção com a glória futura que os santos já viram.